Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Eu tô super contente porque a gente chegou aos 2.000 inscritos. Eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram por acompanhar o nosso conteúdo. Muito obrigada. Eu faço os vídeos assim com muito carinho, com muito amor. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês e de ter todos vocês aí querendo, né, ver os nossos vídeos e aprender assim com as coisas que a gente faz, as pesquisas e tudo. Muito obrigada, gente. Eu também quero pedir desculpas, porque esse ano eu tô um pouquinho ausente nos vídeos, eu não tenho colocado vídeos com tanta frequência, é que tem sido um pouco corrido pra mim, mas de maneira nenhuma eu tenho intenção de parar de fazer vídeos, de maneira nenhuma mesmo, porque eu gosto muito. Então, mesmo que eu não coloque sempre como eu colocava com tanta frequência antes, eu vou estar sempre colocando vídeos novos sim, porque o canal não pode parar. Hoje eu vou trazer um vídeo muito especial, onde eu vou falar sobre uma pessoa extremamente importante na história do cinema, talvez em níveis assim, a mais importante, talvez, quem sabe? E mesmo assim, sendo a pessoa talvez mais importante para que a gente tenha o cinema, para que ele exista hoje em dia do jeito que existe, mesmo assim a gente nunca ouve falar dessa pessoa, a gente não encontra ela em livros de história, mesmo aqueles que se dizem tudo sobre cinema, né? E a gente não vê menção do nome dessa pessoa. Ela foi simplesmente a primeira pessoa a dirigir, antes mesmo desse cargo de direção sequer existir. Antes da gente definir o que um diretor ou uma diretora faria, ela estava ali fazendo exatamente isso e além disso também foi dona de um grande estúdio de cinema, o primeiro grande estúdio de cinema, o Solax. Eu tô falando sobre Alice Guy Blaché. A Alice nasceu em 1873, na França. Em 1894, ela começou a trabalhar numa empresa de fotografias com Léon Gaumont. E foi por isso que ela teve a oportunidade de presenciar um evento histórico extremamente marcante, que foi a exibição da saída dos funcionários da fábrica Lumière, o curta-metragem documental feito pelos irmãos Lumière e pela primeira vez sendo exposto ao público. Então, a gente ouve falar sobre uma outra pessoa que esteve lá, que foi o Georges Méliès, que é claro, tem sua grande importância no cinema, mas ninguém fala também dela, a Alice, que estava lá. Ela era secretária do Léon Gaumont e ela teve a oportunidade de estar lá e visualizar aquele evento incrível e assim poder imaginar o potencial que teria. Ela era uma grande fã de literatura, então ela viu a possibilidade de também contar histórias do cinema, por que não, né? Então imediatamente ela falou com o chefe dela e pediu para ele deixar ela fazer um filme. E ele deixou, mas é bom lembrar que ela não fez isso no horário de trabalho dela, porque ela trabalhava e depois que ela terminava o trabalho dela, ela ia e fazia esse filme. Esse filme não é nada mais nada menos do que o primeiro filme ficcional narrativo ever já feito na história do cinema, né? Que foi A Fada do Repolho, de 1896. Ele saiu alguns meses antes, né, do primeiro filme do Georges Méliès, e basicamente é a história, né, de uma mulher, uma fada, que vai lá e tira, né, os bebês dos repolhos, que é baseado num conto francês. Então eu acho que assim, nada mais propício que o primeiro filme narrativo e ficcional, né, da história do cinema tenha sido justamente sobre nascimento, porque ali nascia essa sétima arte que a gente tanto ama hoje em dia. E o filme impressionou tanto o chefe da Alice que ele criou uma sessão para fazer filmes e colocou ela ali como responsável. Em 1906, a Alice fez um filme muito interessante chamado As Consequências do Feminismo. Então, assim, no comecinho do cinema ela já trouxe algo muito interessante, um assunto tão, assim, até muito atual, né? E ela faz ali uma brincadeira, uma comédia de troca de papéis e ela mostra como seria
os papéis ao contrário, porque a gente tem os papéis que são atribuídos para as mulheres, atribuídos para os homens, então ela vai lá e muda isso, subverte isso, e a gente vê homens fazendo funções consideradas femininas, né? Eles vão, cuidam da casa, cuidam dos filhos, né? Eles têm um jeito mais emocional de ser, enquanto as mulheres já são mais sérias e tudo, elas já são mais bravas, elas vão pro bar beber e tudo, né? Elas fazem tudo que a gente vê os homens fazendo, né? Que seria normal para um homem fazer. Então ela faz essa brincadeira realmente para criticar e falar sobre os papéis que é atribuído, que a gente considera que tem que ser feito por uma mulher ou por um homem, né? E se você não achou isso suficiente, nesse mesmo ano ela fez um filme chamado A Vida de Cristo, que foi o primeiro blockbuster da história do cinema. Foi um filme com vários cenários e mais de 300 pessoas ali como extras, como figurantes. É um filme assim muito bonito, muito bem feito, sobre a história, né? A Vida de Cristo mostra em episódios vários momentos da história, né, da vida de Cristo, e é interessantíssimo, assim, a maneira como ela faz a arte, tudo é muito lindo, os cenários ali, é tudo muito bem elaborado, realmente foi algo incrível e muito grande para a época, uma grande produção, e diferente de tudo que estava sendo feito ali na época, que eram filmes curtos, né, filmes ali mais simples, e esse filme com meia hora realmente já era algo muito inusitado e muito novo para a época. Em 1907, ela se casou e se mudou para os Estados Unidos. Em 1910, lá nos Estados Unidos, ela criou o estúdio Solax. Lembrando que Solax foi um grande estúdio que surgiu antes da grande Hollywood, antes dos grandes estúdios de Hollywood. A gente está falando realmente ali da raiz, do comecinho do cinema, lá nos anos 10. Então, a gente tem ela criando o primeiro grande estúdio de cinema e, além do mais, sendo a primeira mulher a estar ali à frente desse grande estúdio. Em 1912, ela dirigiu o filme A Fool and His Money, que é um filme muito interessante e muito importante, até historicamente falando mesmo, em questão de representação. Porque a gente está falando de uma época em que o cinema usava atores brancos com tintura no rosto, né, se passando como negros, né, que é o chamado blackface, que é uma coisa extremamente ofensiva, né? E a gente vê que a Alice fez um filme com negros, atores negros de verdade, trazendo ali algo incrível, uma representatividade, realmente dando oportunidade para atores negros, e uma das várias coisas que ela merece crédito, né, gente? Além de tudo isso, é importante ressaltar que a Alice foi uma pessoa realmente que estava preocupada em experimentar com o cinema. Ela experimentou com som sincronizado. Elle naquit par un dimanche du plus joli des mois de mai, quand le printemps à chaque branche suspend un bouquet parfumé, en l'admirant toute petite, si blanche en son berceau tremblant, sa mère l'appela bien vite, lilas blanc, mon petit brin de lilas blanc. Com cores, pintando quadro a quadro à mão, ela fez filmes de vários gêneros diferentes, inclusive terror. O filme de terror que ela fez baseado na obra de Edgar Allan Poe, né, que foi O Poço e o Pêndulo, tá perdido, só tem alguns trechos na internet, mas ela experimentou com todos os gêneros, ela filmou de maneira incrível, ela realmente estava ali para tentar descobrir o máximo que ela pudesse sobre esse terreno, esse novo país inexplorado, né, o mundo do cinema. No decorrer da década de 10, outros estúdios começaram a surgir, né, o cinema começou a se tornar algo mais lucrativo, então pessoas foram tentar a sorte, né, ali tentando aquela coisa nova. Então os filmes da Alice acabaram perdendo um pouco do sucesso que eles tinham por causa da grande competição. Então, infelizmente, ela foi perdendo cada vez mais e aí acabou fechando o estúdio. Ela teve que fechar o estúdio em 1920. Outras coisas também aconteceram na vida dela, né? Ela se separou do marido dela, ficou doente, todas essas coisas acabaram meio que acontecendo ali, o que fez com que ela se afastasse cada vez mais do cinema. Então ela se mudou para a França, mas o amor dela por cinema não podia parar por aí. Então, mesmo que ela não tenha dirigido mais nenhum filme depois disso, ela dava aulas de cinema. Em 1968, a Alice faleceu assim totalmente desconhecida, né, por todos da história do cinema. Afinal, a história é escrita pelos vencedores, né? E ali nos anos 60, muitos homens já tinham assumido, né, esse papel de escrever a história, excluindo completamente todas essas mulheres que nunca eram vistas com muita importância, né?
Mas nos anos 90 ela começou a ser redescoberta. Inclusive teve um documentário feito que teve a neta da Alice Guy ali sendo entrevistada e falando ali sobre a avó dela. E pra você ter uma ideia de como ela foi esquecida e apagada, a própria neta dela só via ela como uma velhinha legal e divertida, mas nem sabia, até ir fazer esse documentário junto com a diretora, nem sabia que a avó dela tinha sido diretora de cinema, né? Pra você ter uma noção. E vai sair agora um documentário chamado Be Natural, que é narrado pela Judy Foster e dirigido pela Pamela Green, que vai resgatar toda a história da Alice, né? Essa primeira diretora que o cinema realmente quis esquecer e deixou de lado, mesmo apesar da grande importância dela, eles deixaram ela de lado. E ele é muito interessante. Be Natural significa seja natural, né? Que era a frase que a Alice dizia para as pessoas quando ela ia dirigir os atores. Ela falava, seja natural, sabe? Haja naturalmente, né? E eu tô doida pra ver esse documentário e eu já super recomendo, que é maravilhoso pra gente poder conhecer e aprender mais sobre essa mulher que precisa, meu Deus, ela precisa estar ali no topo de todos os pedestais possíveis da história do cinema. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se você não é inscrito, se inscreva no canal e se junte a gente. Não deixe de passar aqui na descrição e conhecer os nossos canais parceiros, tá bom, gente? Obrigada, tchauzinho!